A paz do Senhor esteja com você. Estamos mais uma vez aqui em mais um RenovaCast. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando acerca de Deus, acerca do Senhor. E graças a Deus, Deus nos deu mais uma semana abençoada. Graças a Deus. Então, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Antes de nós iniciarmos a conversa de hoje, vamos aqui apresentar os livros que o Senhor nos agraciou. Se ainda não adquiriu o nosso livro, estará aí, tem à disposição. Coloque nos comentários, quero comprar. A gente estará entrando em contato com você e tratando acerca disso. Ó, radiografia para o líder. Radiografia. É uma chapa da alma. É uma autoanálise que se faz de dentro para fora. Porque tudo começa dentro da gente, tudo. Emoções, sentimentos. A Bíblia nos fala, o Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, a parte B. Que a boca fala, que vai ser externado. A boca fala, vem para o lado externo, exteriorizado. As pessoas vão entender, compreender o quê? Depois que sai de algo lá dentro. A boca fala do que está cheio, o quê? O coração. O coração fica onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? É dentro, no seu interior, seu homem interior, sua alma, seu espírito, seu entendimento, sua compreensão. Então, radiografia para o líder, quer dizer, essa chapa da alma. Subtítulo, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. É o que o Senhor nos propõe, termos uma jornada bem-sucedida. Segundo livro, líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações na jornada. Está desorientado? Sabe qual a direção seguir? Qual caminho você está trilhando hoje? Se é certo, se é correto? Se não está nem meio lá, nem meio cá, como diz o adágio popular. Se oriente. Busque uma orientação. E aonde é que eu vou encontrar? A gente trata acerca disso aí. Qual é? Quem eu sou líder, sim. Quem que eu estou representando aqui na Terra? Quem eu represento aqui? Você sabe? Você tem certeza? Você tem confiança, convicção acerca de quem você representa? Então, a gente trata desses assuntos aí aqui no livro. Segundo livro. Terceiro livro, líder, quem é você? Quem você é? Você não é o que as pessoas dizem que você é. As pessoas têm só uma imagem, uma caricatura sua. Se você é branco ou é negro, se você é alto, é baixo, é franzino, esbelto, ou tem uma estatura física, um porte físico mais exacerbado, não sei, mais forte fisicamente. As pessoas têm essa caricatura sua, que é algo que todos podem ver. Mas que isso é o que você é. Agora, quem é você é diferente. Você já se conhece? Como eu devo me conhecer? Tenho que olhar para dentro de mim, entender. Olha, título, líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. E vamos observar o que Deus tem para falar conosco nesse dia. Então, pastor Antônio Carlos, desde já eu quero lhe conceder a palavra para o senhor trazer a sua consideração inicial e também já iniciar com a oração. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Graças a Deus. Mais um dia, mais uma tarde, uma noite, nós estamos aqui na presença de Deus para tratar assunto do seu reino, né? E da sua vontade e da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o teu Santo Espírito abra nosso coração, nossa mente. Que o Espírito fala com cada um de nós, Pai, que venha falar com as pessoas que estão Verdade, Pai. Neste momento, Pai, assistindo esse vídeo, que o Senhor venha abençoar grandemente. Abençoa, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja para libertar, para salvar e curar aqueles que necessitam, Pai, desta palavra. Que a tua palavra é luz e ilumina o nosso coração e nosso entendimento. Oramos a ti, Pai, e abençoamos todos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. E queria destacar nesse momento a questão da comunicação. Comunicação é algo importantíssimo. E as pessoas se comunicavam através de cartas, né? O pastor chegou a se comunicar através de cartas, pastor? Já utilizou cartas? Muitas cartas, né? Muitas cartas, né, pastor? Era muito jovem. Certo. Naquele tempo as pessoas começavam namoro. Certo. E era através de carta. Da carta. Você fazia uma carta,
colocava no envelope, entregava para um amigo, e esse amigo levava para a moça, né? Ela também escrevia uma carta, colocava no envelope, se realmente aceitava ou não, e você lia aquela carta. Você tinha um parente distante, você escrevia carta, né? Aí você colocava a carta ali no correio, e o correio se encarregava tinha o telex, né? Naquele tempo, o pessoal usava o telex, naquele tempo o correio, só tinha essa comunicação, e mandava as mensagens, né? E assim demorava meses, dependendo do lugar, né? Demorava meses para chegar aquela comunicação, aquela voz, que a pessoa pudesse entender. Então, há 60 anos atrás, há 65 anos, eu tenho 74, eu tinha 9 anos, era assim que era a comunicação. Tinha os rádios, né? Naquela época, o rádio era a bateria. Você mandava carregar a bateria e ali você ligava o rádio até a bateria descarregar. Quando tivesse a bateria carregada, você estava se comunicando, ouvindo a voz do Brasil e a voz de muitas coisas. Então, pastor, então você chegou então a utilizar, muitas pessoas não, alguns, né, principalmente a geração atual, talvez não tenha tido esse contato, mas era o meio mais próximo e mais favorável de trazer, de certa forma, encurtar as distâncias, né, pastor? Tem a questão dos familiares, parentes que moravam em outras cidades, aí para ver como é que estava aquele familiar, como é que estava passando. Quer dizer, todo mundo escrevia carta. Então, a comunicação era através da carta. Tinha que ter a comunicação. E o instrumento utilizado na época que tinha era a carta. Então a pessoa fazia aquela carta, tem tanto a carta para os familiares, como as cartas de namoro, né, pastor? Como o pastor bem colocou, escreveu também muitas cartas de namoro, que ele bem colocou aqui nas suas palavras. E quando se escreve a carta, ficava naquela expectativa, né? Esperar a resposta. Esperar a resposta, que também é o meio de comunicação, que é o retorno daquela fala escrita que a pessoa desenvolveu. Mas observe, pastor, que depois, no decorrer do tempo, surgiu um aparelho que, de certa forma, encurtou mais a distância e talvez trouxe mais, como eu posso utilizar aqui o termo, né? Humanidade, podemos dizer assim, porque a carta, a pessoa lia e tentava relembrar a voz, né, daquele familiar, daquela pessoa que a pessoa estava apaixonada. Então, ao ler a carta, ficava relembrando aquela voz, né, da pessoa. Já em épocas posteriores surge aí algo que encurtou mais as distâncias e agora a pessoa poderia ouvir a voz da outra, que foi o telefone, né? Qual foi a primeira vez que o pastor teve contato com o telefone? Lembra a época, tinha quantos anos, né? Ou depois que ingressou em alguma empresa? O telefone, ele já veio aparecer, né? Nas grandes capitais já havia, né? Certo, mas o pastor morava no interior, né? Morava no interior, já veio na época aí de 70, né? A gente começou a se comunicar através do telefone, né? Isso já foi que na sua casa ou foi em alguma empresa? Algumas pessoas, né, que tinham condição. Que tinha condição, mas no caso do pastor, de forma específica? No meu caso foi quando eu entrei na empresa. Entrou, né? Na empresa, né? Com 21 anos, né? Certo, aí fazia solicitações, tudo através do telefone. Tudo era através do telefone, né? A gente trabalhava na empresa e essa empresa a gente fazia cotação pelo telefone. Pelo telefone. Então, se ouvia a voz de quem estava do outro lado da linha. Quer dizer, já é um meio de comunicação já diferente, né? Encurtava as distâncias. E o pastor colocou também, anteriormente, que existia, era muito forte, até hoje é forte, né? Mas naquela época é muito forte a questão do rádio, né, pastor? O rádio. O rádio, né? Então, as pessoas tinham um rádio em casa. Certo. Então ligava aquele rádio e ficava ouvindo, né? Ouvindo. O Brasil e as capitais grandes, né? Aí começava a falar e você ficava ouvindo aqui, né? Tudo que estava acontecendo através do rádio. Era mensagem. Né? Então a pessoa ficava... Principalmente aqui pro norte, não tinha televisão, né? Norte, nordeste. Então, não tinha imagem. Até em 1958, né? A gente lembra que esse jogo era através do rádio. Através do rádio, né? Então, lá no exterior, o povo estava lá, tudo, mas era através do rádio que chegava aqui as mensagens, né? Então, o pastor falou a questão do
do jogo, o pastor acompanhava jogo naquela época, era criança, né? Era criança, não era crente, né? Tinha a Copa do Mundo, né? Certo. Aí, 58. então, a pessoa não estava lá. Mas quem estava lá era o locutor, observando o que estava se desenrolando ali naquela situação, naquele esporte. Mas ele passava através da voz a emoção do momento. A emoção era muito grande. Era, né? Quer dizer, o locutor conseguia passar aquele aspecto que ele estava vivenciando e quem estava lá, no caso o pastor era criança na época, sentia de certa forma aquela emoção, né? Na hora que começava a vibrar, todo mundo estava aqui assistia e gostava, né? Quer dizer, não estava vendo, não, mas ouvia, né? Quer dizer, a questão da voz, ela é muito importante, né, pastor? Quer dizer, a pessoa não via as imagens, mas a forma como o locutor estava expressando ali, narrando ali a respeito daquela situação, no caso o pastor colocou aqui na época da Copa do Mundo, 50 e pouco. 58, né? Então, ouvindo a emoção que era transmitida através da voz, quer dizer, ó, tem a questão da carta, mas a voz ela fala profundamente. Isso é tão importante que o Senhor nos fala lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo quê, pastor? Pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, né? A imagem é importantíssima, demais. Mas naquela época, se a transmissão do rádio ela tinha essa força, alcançava diversas regiões, de certa forma estreitava as distâncias, traziam para mais próximo as pessoas que estavam numa comunidade mais isolada. Até hoje, a gente observa aí o rádio chegando em diversos locais. Então a voz, nós falamos aqui a respeito da carta, que é da escrita, e nós entramos aqui na voz, a questão do telefone, a questão do aparelho de rádio. Então, essa é a importância. Então, todos nós, como seres humanos, nós necessitamos de estar em comunicação. A comunicação ela é importantíssima, nos comunicar. E no que traz respeito ao lado espiritual, nós temos que estar em comunicação com a nossa origem, com a nossa essência originária, que é Deus, não é verdade, pastor? Temos que ouvir a voz de Deus. E aí onde entra o tema desse momento do podcast, a voz de Deus. Quando Deus fala de várias formas. Já nos diz o escritor lá em Joel não, Hebreu. Jó, capítulo 33, versículo 14. Jó 33, 14. Deus fala de um modo, pelo contrário, até de dois modos. O homem é que não atenta para isso, mas Deus fala. Você observa que Deus falou ali através de uma jumenta, né, pastor? Quer dizer, algo assim inesperado, imprevisível, totalmente ali, não se esperava, de repente ali, Deus abriu a boca da jumenta, né? E a jumenta, a jumenta falou com Balaão, né? Com Balaão, né? Quer dizer, exortando ele para que ele não seguisse naquele caminho. Quer dizer, a jumenta, quer dizer, eu estou colocando aqui como exemplo para mostrar que Deus fala como ele quer, da forma como ele quer e da maneira que ele quer. Nós temos que estar o quê? Atentos para ouvir Deus falar, porque ele fala de várias formas. Uma das questões que Deus fala, ele fala para evitar, né, pastor? Ele nos traz uma recomendação, foi aqui o caso de Balaão, para ele evitar de lançar aquelas palavras de maldição contra Israel. E o Senhor nos fala de diversas situações para evitar que nós venhamos a incorrer em situações ruins que vão nos trazer problemas. E tem até um versículo bíblico lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Quer dizer, antes de fazer, ele revela. Será que foi o caso de Noé, pastor? Noé, ele ouviu, né, a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, né? A Bíblia não diz como ele ouviu. Certo. Se foi uma voz nítida ou se foi Deus falando na sua mente e no seu coração, né? Só que Noé obedeceu, né, a voz de Deus. Porque a ordem era para construir uma arca. Sim. E essa arca ia salvar Noé e a família dele. Importante, porque a gente observa que quando Deus criou o universo, criou os animais, aí Deus deu corpo e alma. Mas quando Deus criou o homem, ele deu corpo, alma e espírito. E o espírito é que se comunica, é o que fala, né? Então nós temos a capacidade, através do espírito, falar, se comunicar. E através da fala,
a gente é um meio que a gente pode se sair muito bem ou então sair muito mal, né? A voz que sai dentro de nós. Você vê que Jesus chegou a dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração, né? É a fala. O que você vai falar contamina todo o corpo. Então é importante a fala, né? A fala é importante, né, pastor? Então, e nesse aspecto, Deus fala. Deus, ele se pronuncia como se pronunciou para Noé, lá em Gênesis capítulo 7. Para quê? Para evitar algo que iria acontecer. Então, Deus, ele fala. Então, da mesma forma, Deus continua falando para evitar que nós venhamos a cair em certas situações, em certos aspectos, para nós não chegarmos a nos frustrar em tantos aspectos ruins e desagradáveis. Então, a fala é importante, como o pastor colocou. Então, Deus fala para evitar, Deus fala também para fazer, né, pastor? Quando nós observamos ali, nós tratamos aqui de Noé, né, Gênesis 7, do 1 em diante, versículo 1, e lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 6, Deus também, a sua voz bradou ali no coração de um certo homem, para que ele fizesse algo. Fazer o que, pastor? Moisés, foi o que Deus falou para ele fazer. Ele ouviu, ele obedeceu essa voz de Deus. Parece que o povo estava há mais de 430 anos. O povo estava no Egito, né? Sim, no Egito. E o povo estava já 430 anos ali escravo. Isso, Êxodo 12, verso 40. Aí o povo lembrou que Deus fez uma promessa para os hebreus. Eles iam ficar ali 400 anos. Mas que ele ia tirar eles de lá. Certo. E eles lembraram da promessa de Deus. Deus tinha falado, né? Através de Abraão. E eles clamaram a Deus. E a Bíblia diz que Deus pega e Moisés estava no deserto cuidando do rebanho de Jetro, né? Ele viu uma sarça. Estava pegando fogo, mas não se consumia. Moisés chegou e foi curioso, né, para ver o que era aquilo que estava acontecendo. E ao se aproximar daquela sarça que se achava em chama, mas não se consumia, aí foi quando ele ouviu a voz de Deus. Certo. Nunca tinha ouvido, né? Aí ele ouviu aquela voz no meio da sarça, chamando, né? Dizendo, Moisés, Moisés, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Terra santa. Terra santa. E ali Moisés ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Porque a gente observa que no universo, né, existe 3 vozes que falam, né? No universo nós observamos 3 vozes. E nós precisamos saber, ter o discernimento, qual é a voz de Deus. Qual voz você está escutando, né? Está seguindo. Porque Deus fala. Deus fala. O homem fala. O homem também. E o diabo fala também. O diabo fala. Observa que lá no Jardim do Éden, Satanás, através da serpente, né? Ele falou com Eva. A Bíblia fala que ele esteve ali numa conversa com Eva. Agora, a voz de Deus é muito fácil da gente entender. Sim. Se o homem fala, que nem está escrito lá em Romanos 3:4, que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Certo. Então já começa Deus a falar isso aí. Quer dizer que se Deus é verdadeiro, então eu tenho que observar o que é verdade. Não. Se Deus está na verdade, então. Nós temos que observar quando é que Deus está falando com a gente, para a gente não confundir se é o homem ou se é o diabo. Certo. Quando é Deus, a voz for nítida, você ouvir a voz, ou então bradar no teu coração, na tua mente, observa se essa fala que você ouviu, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque lá em Hebreu, no capítulo 1, no versículo 3, lá diz assim: antigamente
tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Agora, por último, falou através do seu Filho. Né? Então, através do Filho, que é a palavra de Deus, o próprio Jesus é a palavra, o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Isso, João 1, verso 14. Então, a palavra de Deus, você pode diferenciar de todas as palavras. Porque a de Deus se cumpre, né? Porque ela está de acordo com a palavra que está escrita. Se você ouviu a voz e aquela voz não está de acordo com a palavra, que é a Bíblia, a Escritura, não foi Deus que falou. Porque quando ele fala, ele cumpre. Ele cumpre, né, pastor? Eu queria abrir o testemunho aqui, Sim. parênteses para dizer como quando Deus fala, cumpre. Eu tinha uns 2 meses de crente, 1 mês, parece, de crente. E já demos esse testemunho aqui, mas eu gostaria de reforçar sobre a voz de Deus. E tinha havido um ruído entre eu e o irmão meu mais velho. Irmão de sangue, né? Sangue, irmão de sangue. Pai e mãe. Por causa do filho dele e do meu. Houve um mal entendimento e o meu irmão, morando no Pará, o filho dele estava aqui na minha casa, aí ele veio, pegou o filho, levou para o Pará, e ficamos 5 anos sem se comunicar e sem falar. Telefone na minha casa, telefone na casa dele. Ele vinha do Pará, passava aqui na nossa cidade, Imperatriz, mas não vinha na minha casa. Estava meio magoado. E eu também não comuniquei com ele. Ficamos 5 anos. Quando eu me converti, que aceitei Jesus, 1 mês de crente. Estava meio-dia almoçando, quando ouvi no meu coração e na minha mente uma voz que dizia assim: tu é crente e agora tu não pode estar de mal com o teu irmão. Essa voz falou dentro do Senhor. Eu senti aquela voz dizendo: tu é crente. Tu é crente. E tu não pode estar de mal com o teu irmão. Eu terminei de almoçar, fui no quarto, dobrei o joelho e falei: se é o Senhor, que é o Deus verdadeiro, que falou comigo, eu quero uma resposta. Que o Senhor toca lá no meu irmão, onde ele estiver, para me ligar hoje. Falei assim com Deus: hoje, quero que o Senhor mande ele me ligar. Aí eu sei que foi o Senhor que falou comigo. 2 horas depois, meu irmão estava aqui. Olha, eu não sei onde ele estava. Eu pedi para Deus, que nem está escrito lá em... que diz que é romano, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, além daquilo que falamos ou pensamos. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, ele fez muito mais. Eu pedi que ele tocasse no meu irmão para me ligar. Para fazer a ligação. Eu pedi, né? Ele fez muito mais. Trouxe ele presentemente. E a palavra se cumprindo aí. Olha aí. Né? Ele trouxe pessoalmente ele aqui. Olha aí, pastor. Pessoalmente ele aqui. Então se cumpriu, que foi Deus que falou comigo. Aí teve a reconciliação. Teve a reconciliação e daí... Então o senhor fez aquela prova, né? Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando dentro de mim... Se é o Deus vivo, então eu quero essa prova. Porque se eu ligar, fica... né? Agora eu quero que saber se é o Senhor, que ele liga. Ele liga. Aí eu vou ver que é o Senhor. Aí eu sei que o Senhor tocou nele, aí eu sei que o Senhor falou comigo. Aí Deus deve ter olhado assim, né? Pois tá bom, vou te mostrar aqui quem eu sou. Tá escrito já na minha palavra Efésios, né? Vou te mostrar, tu quer que eu ligue, né? Quer que ele ligue, né? Ah, tu quer isso aí, tá bom. Mas eu vou te fazer muito mais. Vou fazer aqui então, vou mandar ele aí. Uma surpresa quando eu vi ele chegando. 2 horas depois. Olha, rápido, eu não sei onde ele apanhou ele. Eita, essa oração aí foi relâmpago, né? Foi, quando Deus ele fala, ele cumpre. Ele cumpre, né? Então, você tem essa diferença de quando Deus falar, se está de acordo com a palavra. Com a palavra. É por isso que me faz lembrar, quer dizer, tem que ter essa consonância, né, que a gente está interligado, que você anda ouvindo por aí, se a palavra tem base na palavra. Isso me faz lembrar dos bereanos, lá em Atos 17, versículo 11. A Chiar, versículo que diz que tudo que, quando Paulo prega, olha, o apóstolo Paulo estava ministrando ali a palavra, que eles iriam conferir nas escrituras, para ver se de acordo, para ver se estava de acordo com a palavra. Porque foi o próprio Cristo que ensinou, né, pastor? Lá em João 5, verso 39, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Aí você observa que Deus tinha falado lá no início,
no jardim para Adão, que eles não poderiam, a voz de Deus, você não pode tocar nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que tocar, vocês morrerão, espiritualmente. Mas Satanás, que é mentiroso, também tem a voz dele, né? Chegou e já foi contra a palavra. E falou para Eva, né? É assim que Deus disse, não comerás de nenhuma dessas árvores do jardim. E ela disse, não, nós poderemos comer de toda a árvore, menos essa. E no dia que morrer, morreremos. Não, não é assim. Satanás sempre a palavra dele contra a palavra de Deus. Então, o que cabia a Eva era ela ter o discernimento de não obedecer aquela voz que estava contra Deus. Então, o que nós precisamos, se uma voz vier nos iludir, falar conosco, que não tiver de acordo com a palavra, não é Deus. Ou é o homem querendo aparecer, né? Os profetas falsos, sempre houve, ou é o diabo. Porque o que ele está dizendo, a palavra dele, a voz dele, não está de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então você é muito fácil discernir e sair fora. Então, uma das características, então, pastor, para entender, de certa forma, filtrar, para saber se é Deus que está falando, ver se está de acordo com a palavra, e se aquela voz que você está ouvindo está indo de encontro ou confrontando o que Deus disse, a palavra dele, né? Por exemplo, como o pastor colocou aqui, lá em Gênesis 2, verso 16, verso 17, Deus fala, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque do dia que delas vocês comerem, vocês vão morrer. Pronto, já estava aí dita a palavra. E Deus é verdadeiro. E assim aconteceu. Quando eles comeram, eles morreram. Morreram espiritualmente. Deus se afastou deles. Então, mas antes o diabo trouxe a sua voz, querendo deturpar, então uma das características que a gente pode identificar, tanto que não é a voz de Deus, mas, e que também é a voz do diabo, é que a voz do diabo ela vai sempre querer deturpar, né? E de encontro, né? Desmentir Deus. É desmentir Deus. Aí não é Deus que está falando. Não é Deus que está falando. É. E outra questão é também de querer oferecer, né? De certa forma, mexer com o ego da pessoa. O que ele disse? Não. Não é assim que Deus diz. Porque se vocês comer iguais, serão igual a Deus. Serão igual a Deus. É uma proposta boa, né? E a palavra está indo de confrontando a de Deus. A de Deus e querendo, superestimando a pessoa, não porque ele quer ver a pessoa numa situação boa e agradável. Não. É porque, de certa forma, mexe ali com o aspecto do egoísmo, do orgulho e da soberba humana. Então, a gente observa aí a voz do diabo nessas características. A voz do diabo vai ser sempre contra a palavra de Deus, e também vai querer superestimar o ego do ser humano. Olha, não, vocês vão ser igual a Deus. E a gente vê essa característica também lá em Mateus 4, quando ele parte para cima de Jesus. Diz, não, eu vou te dar aí todos os reinos, uma das tentações, né? Vou te dar todos os reinos dessa terra. Se prostrado, você me adorar. Quer dizer, mexendo, inflando o ego para querer corromper a pessoa. E nessa situação, pastor, muitos caíram, né? Por exemplo, eu lembro também daquele profeta, né? No tempo do rei Acabe. Do rei Jeroboão. O rei Jeroboão governava Israel lá do norte, né? Ele sacrificando aos ídolos, ao Deus Baal. E o profeta recebeu uma mensagem para ir lá e falar com o rei, né? E Deus tinha dito, olha, você vai nessa viagem, você não come nem beba. Deus já te falou para o profeta. Você nem coma e nem beba. E volte para outro caminho. E ele foi. Quando chegou lá, ele profetizou como Deus disse. Para Jeroboão. Disse, assim diz o Senhor, né? Esse altar vai fender e vai derramar assim. No holocausto. E quando ele falou, o altar fendeu e o rei ia colocando a mão para parar e aí a mão endureceu, ficou dura. E ele clamou para o profeta que orasse ao Deus para devolver a mão dele novamente, ao normal.
E o profeta orou e a mão dele voltou ao normal. E ali o que é que acontece? Tinha uns filhos de um profeta velho que observaram aquilo, chegou em casa e falou para o pai. Disse, olha, lá no sacrifício aconteceu assim, 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 o profeta e tal, e o homem de Deus, e fez isso e tudo, tudo. Ele, onde é que ele foi? Foi por esse caminho, aborda meu jumento. Abordou o jumento. Ele montou e foi atrás do profeta. Na estrada ele encontra o profeta. Estava lá debaixo de uma árvore, e ele disse, homem de Deus, volte comigo para comer e beber. Ele disse, não, o Senhor disse para mim não comer e nem beber nessa viagem. Eu também sou profeta. Olha aí. Era o homem que estava falando. Aí já era a voz do homem. A voz do homem. Não era Satanás, já era o homem que estava falando. Satanás falou com Eva. Temos aqui o exemplo. E agora o homem fala com o profeta. Não, o Senhor falou comigo. A mentira, como o homem é mentiroso. Minha Bíblia diz. Você citou lá o seu lá, Romanos, né? Romano lá, escrito lá 3:4. 3, né? Deus 4. é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Aí o profeta velho disse, não, eu também sou profeta. Deus falou comigo, você volte, come pão e beba água comigo. E o profeta voltou. Quando eles estão na mesa comendo, aí Deus fala na boca do profeta. Do profeta velho. Do profeta velho que tinha mentido. Tinha mentido, né? Aí falou com ele que ele tinha desobedecido e que ele ia morrer. E o profeta terminou ali, saiu na estrada, Deus levantou um leão, matou o profeta e ficou quietinho lá. O leão não comeu nem nada, foi embora. Aí avisaram o profeta, e ele foi lá, pegou o homem de Deus, estava lá o homem e o jumento. O leão não comeu, porque Deus queria matar o profeta, porque desobedeceu a sua voz. Quer dizer, preferiu ouvir a voz do homem, né? Porque como era, acredito eu, a Bíblia não fala, mas acredito eu, como ele era um profeta velho, quer dizer, já era alguém conhecido. Era conhecido, né? Então o profeta novo, ele disse, não, é fulano de tal. Aí por isso ele se enganou, porque ouviu a voz do homem no sentido da tradição, olhou pelo aspecto humano. Porque Deus não pode, que nem está escrito lá em número, né? Está escrito no 23:19, né? Deus não podia voltar a palavra dele atrás. Não pode, não. Como é que esse profeta caiu no erro da mentira desse homem? Porque Deus não podia, na mesma hora que tinha falado com ele, tornar a voltar atrás. Ele não teve, como se diz assim, não vigiou, né? Não teve vigilância, né? Porque Deus cumpriu a palavra dele. Deus cumpriu a palavra, porque se Deus é verdadeiro, ele já tinha dado uma palavra, acabou. Pode ser quem for que venha, de certa forma, trazer outra mensagem, acredite naquilo que Deus falou primeiramente. Mas creio eu que ele olhou para a tradição, no sentido do aspecto humano. Não, é um profeta velho, né? Aí ouviu a voz dele. Aí me faz lembrar, o apóstolo Paulo, ele nos recomenda lá em Colossenses 2, versículo 8, ele diz o seguinte, olha, cuidado que ninguém vos venha aprender com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme os rudimentos conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí entra na questão da tradição. A tradição, de certa forma, ela é algo, trazendo aqui de forma bem breve, que advém ou é posterior a um hábito que se tem. A pessoa acaba toma uma atitude, aquela atitude vai se repetindo, vira um hábito, acaba virando uma tradição. E a gente observa, pastor, hoje em dia que tem muitas coisas que Deus não falou, que os homens estão incluindo, estão fazendo dentro do reino de Deus, e pelo hábito, pela prática, vai se tornando algo habitual, a prática diária daquilo, vai se tornando habitual, e as gerações que vão entrando, se convertendo a Cristo, vão observando aquilo e vendo que é algo que normal. E Deus não mandou fazer, Deus não mandou realizar. E é tanta coisa, a gente vê muitas vezes, por exemplo, questão do aspecto religioso, muitos lugares de adoração escuros. A gente vai entrar aqui em detalhes, mas você já deve compreender. Mas foi Deus que mandou. Deus, ele trabalha não no aspecto, ele precisa, pastor, de sutilezas humanas para manifestar sua glória. É o Espírito Santo que manifesta. Então, o poder do Espírito Santo. Então a gente observa, só interrompendo o pastor, que isso vai sendo praticado cotidianamente, vai se tornando um hábito, e as gerações que vão adentrando vão achando aquilo normal. Coisas que eram práticas mundanas, adentrando dentro do aprisco do Senhor. Aí se torna uma tradição. Por exemplo,
os fariseus e os escribas chegaram para Jesus, né? E disseram assim: por que que teus discípulos não obedecem a tradições dos anciões? Ó, tradição. Tradição. Por que que eles não obedecem a tradições dos anciãos? Como sem lavar a mão? Eu não tinha colocado a palavra dele lá. Não. Aí Jesus disse assim: e por que que vocês não obedecem a palavra de Deus? Olha, palavra. A palavra, já, olha. Que é a voz de Deus. Eles mesmos se entregaram. Por que que teus discípulos não obedecem às tradições dos anciões? Ó, tradição. Aí Jesus vai, porque Jesus vive na palavra. Na verdade, Na verdade, o que é a Deus palavra falou, de Deus. Jesus veio para obedecer a palavra de Deus. Certo. Aí Jesus diz: por que que vocês não obedecem a palavra de Deus? Porque está escrito lá: se um filho desobedecer o pai, que morra de pedrada. É para morrer, é para matar. E vocês não fazem isso? É. Por que vocês não obedecem? O filho se rebela contra vocês e vocês passam a mão. Não, aqui é consagrado ao Senhor. E não obedece a palavra de Deus. Bem que disse o profeta Isaías: vocês me louvam com o lábio, mas o coração está longe. Está longe de mim. Então quer dizer, a palavra de Deus, ela se cumpre. Se cumpre. Ela não tem como voltar atrás. E outra coisa também. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer prova com Deus. Certo. Mas Deus manda a gente fazer prova. Se realmente você tiver dúvida, ouviu a voz e tudo, será que é Deus mesmo e tal? Não tem como você confrontar através da escritura? Pode provar. Você lembra de Gideão, né? Gideão. Gideão, o anjo chegou, ele estava escondido lá no lagar e tal, amassando as uvas, e o anjo chega, senta na pedra e diz: varão valoroso, né? Varão valoroso. O Senhor é contigo. Aí o que Gideão disse? Como é que o Senhor é conosco? Porque temos ouvido que nossos pais, antigamente, que o Senhor fez isso. E agora o Senhor deixa nós na mão dos medianitas, né? Como é que ele é conosco? Aí ele disse: não, o Senhor é contigo. Aí ele disse: mas vai livrar Israel através de você, Gideão. Mas como é? Eu sou, a minha família é a menor da tribo de Manassés. Ele era da tribo de Manassés. Tribo de Manassés. É a menor na tribo de Manassés, a minha família é mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Se humilhou. Se humilhou. É. Então ele disse: não, o Senhor é contigo. Aí Gideão pegou e fez uma prova com Deus: Senhor, se for o Senhor mesmo que está comigo, eu quero que o Senhor faça o seguinte: eu vou pegar uma lã de algodão e vou colocar na terra. Se o orvalho molhar só a lã e a terra ficar enxuta, é o Senhor que realmente está comigo. Botou a lã de manhã cedo, espremeu um copo d'água. Só na lã, o resto tudo seco. Aí ele pegou, ficou meio assim em dúvida. Vou testar de novo. Senhor, o Senhor não se ira contra mim não, mas eu queria agora o seguinte: eu vou colocar a lã e que toda a terra molhada e a lã seca. Botou lá, Deus cumpriu, né? O Senhor está comigo mesmo. Está lá em Juízes 6, 16 a 22 e o versículo 36 ao 40. Então, quando Deus fala que você bota a prova, aí Deus realmente, ele vai cumprir, para mostrar que é ele mesmo, né? Mostrar que nem fez comigo, né? Igual fez com o pastor no testemunho que o senhor relatou aqui. É o senhor mesmo que falou comigo, né? O senhor que falou comigo, então eu quero isso. Pronto. Ele fez muito mais. E Deus fez muito mais. Então, não tem como a gente errar, desobedecer. Por exemplo, o que está acontecendo no nosso meio hoje? Desobediência muito grande dos cristãos. Muito grande. Porque lá em Malaquias, Deus disse: eu não fiz somente um homem ou uma mulher, macho e fêmea. Por que vocês são desleal com a mulher da sua mocidade? Por que vocês largam? Por que vocês divorciam? Porque eu aborreço o divórcio. Tá lá, Malaquias 2,16, né? Aí os homens chegam e mentem. Não tem nada não. Pode casar de novo, a mulher viva, não tem nada não, pode casar. Aí as pessoas caem nessa onda. Os homens mentindo. Vai na onda. Não, mas é um grandão, um pastor grande, não sei o quê. Tal. Aí cai nessa onda. A mulher vive e ele casa com outro. Em adultério. É, porque tem que observar o que a palavra estará ensinando. O que já está escrito lá? O que está escrito? Já está escrito, ninguém pode desfazer mais. A Bíblia fala lá em Gênesis 2, verso 24, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E ambos serão uma só carne. Como é que desfaz agora uma só carne?
Só com a morte. Está interligada, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios e também Mateus, Romanos 7 e 1 Coríntios 7, né? E em relação que só depois da morte, né? Não tem como enquanto estiver vivo. Então nós temos que observar e ver o que Deus está falando. Já falou, está escrito. Está escrito. Então nós temos que observar, como o pastor já bem colocou aqui, é o que a palavra relata. Mas as pessoas, como nós voltando lá, vai entrando em certos aspectos e vão se tornando normais. Vai ficando normal. Aquilo normal devido ao hábito que se pratica. Pronto, vira uma tradição. Aí acabou. Aí ao virar-se uma tradição, acaba se impregnando como verdade. Não é verdade, é como verdade. Parece verdade. Parece verdade. E muitas pessoas estão adentrando, aqui é um aspecto que o pastor colocou, nessa questão conjugal, que nós temos que ter cuidado, observar. Você e eu somos salvos. Quem morreu na cruz, pastor? Foi eu? Jesus. Foi o líder religioso tal? Nada. Quem foi que morreu na cruz, pastor? Jesus Cristo. De quem é o céu? Pastor? É de Jesus Cristo. E quem é que... Quem vai colocar nós lá é ele. É ele, então eu tenho que seguir o que ele... Eu tenho que ouvir a voz dele. Desobedecer o homem, Satanás, tudo, e obedecer a Deus. Por isso eu me lembro de certa vez, numa passagem bíblica lá em Jeremias, pastor, onde o profeta, ele chama a atenção do povo e diz lá, olha, Jeremias 23, o versículo de número 16, versículo 17. Olha a palavra, observe se não estamos vivendo esses momentos nos dias atuais. Diz, olha, não deis, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam vãs, não deis ouvido às palavras daqueles que vos enganam e vos enchem de vãs esperanças. E vos enchem de vãs esperanças. Falam segundo a visão do seu coração, e não o que vem da boca do Senhor. Pronto, acabou. Ao versículo 17. E dizem continuamente aos que me desprezam, paz tereis. E a todo que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Então a gente observa que tem muitos líderes religiosos que estão passando a mão, não estão ouvindo a voz de Deus, estão deturpando a voz de Deus e interpretando Deus, pastor. É o que o escritor relata aqui. Aí ele vai dizer mais lá no versículo, no mesmo capítulo 23, versículo 30 e versículo 31. Ele diz o seguinte, olha, portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam, furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ao versículo 31. Ele repete, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra o homem fala. E afirmam, ele disse, olha, Deus não disse nada. Não. Deus não disse nada, pastor. Aí ele diz lá no mesmo capítulo 23, agora o versículo 22. Eu não mandei eles, todavia eles foram correndo. Eu não disse, todavia eles continuam profetizando, falando que eu não disse. Então a gente observa, pastor, que nós temos que ter cuidado para não ouvir a voz do homem, como o pastor colocou no exemplo lá, do profeta, recebeu a palavra para trazer ao rei, na volta ele é interrompido pelo profeta mais velho, que ele se deixou levar pela tradição de ser um profeta antigo, ouviu a voz do homem, a voz do profeta velho, morreu, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Deixou para trás. Aí tem que entender, e nós temos que compreender e analisar que também a pessoa não compreende a voz de Deus. Aí me faz lembrar e precisa de alguém mais experiente para... Mas aí que tem que estar, é uma linha tênue que nós temos que ter cuidado, saber quem você vai procurar, quem você vai se aconselhar. Por exemplo, questão lá de Samuel, pastor. Está lá em 1 Samuel capítulo 3 que Deus chamou a criança, né, pastor? Chamou por 3 vezes, é isso? Chamou Samuel, né? Ele não... Ao ouvir as 2 primeiras vezes, ele foi aonde? Ele foi ao sacerdote ali, né? Tinha mais experiência. Então, muitas vezes a gente passa por certas situações, você vai procurar alguém que tem mais experiência. Você tem que saber quem você está procurando. É aí que entra aquela hora que nós falamos aqui, João 5,39. Certo. Por quê? Por que Jesus orientou todos os crentes? Ele dá um conselho, examinai as escrituras, né? Que são elas quem de mim testifica. Não. Examinar as escrituras por acreditar ter nelas a vida eterna. Que são elas que de mim testifica. Então, por quê? Quando você examina as escrituras, que você
se dedica em ler a palavra de Deus, aí você está com a palavra no coração. Qualquer um que vier com a palavra que não é de acordo com a vontade de Deus, você já sai fora. Por quê? Porque você tem conhecimento. Deus já mandou você examinar. Então, se você não examina, não lê, aí você cai uma presa fácil na mão do inimigo. É uma presa fácil. Crente. Cai em qualquer onda, né? Em qualquer onda. Qualquer um chega e leva, né? Ele leva. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. E Deus está aconselhando, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas as palavras que de mim testifica. É a palavra de Deus, as escrituras, que vai testificar tudo que Deus falou. Agora, se você não lê, como é que você vai saber? Se é Deus ou não é? Ou é o homem ou é o diabo que falou? Porque voltando lá atrás, no caso do divórcio, como é que você, por exemplo, pegar um leite e um café misturar, tem como se separar mais? Leite e café, o leite do café? Peraí, deixa eu ver aqui. Pega um copo de leite e um copo de café e joga dentro. Mistura. Mas se eu botar um coador, não separa, não? Não tem mais como separar. Não. E se eu botar na peneira? Não separa mais nunca, acabou. Não tem como não, pastor. Acabou, assim é o casamento. Só com a morte. É o que a Bíblia ensina. É o que a voz de Deus falou. Agora muitas vezes as pessoas vão se basear em Mateus 19, né? Quando Jesus disse lá, no caso de adultério, separa, mas não mandou casar. Não deixou, ele não deu sequência, ele ficou restrito ali, né? Se você não perdoa, não tem a capacidade de perdoar e de conviver, ele mandou separar. Caso de adultério. Separar os dois corpos, né? Um fica num lugar, o outro fica no outro. Mas quebrar aquela aliança, né? E casar com outra, não tem como. Não tem esse respaldo bíblico, né? Não tem, não pode. Esse é um tema muito polêmico, né? E dá um podcast isso aí. Então, o que mais eu preguei quando eu dirigi a igreja, né? Lá na nossa igreja, né? Então, a gente vai, quem sabe, vai marcar um podcast para tratar desse assunto. Nós estamos falando a respeito da voz de Deus, acabou entrando nesses assuntos aqui. Mas que você, tem, de Deus você também, tem que observar, está escrito na palavra, né? Também você pode ter a interpretação diferente, mas tem que observar o que diz a palavra, né, pastor? É a voz de Deus, tá? A voz de Deus está lá falando, né? Ele diz, né, pastor? Você observa que parte para a área da questão judicial. Aborrece ele. Você tem a questão de algumas ações judiciais, é importantíssima a questão da testemunha. Tanto no aspecto da área civil, a gente trata de alguns trâmites na área civil, a testemunha é importante na questão de danos materiais, questão de pensão, dentre outros aspectos que a gente pode observar também, a questão da uso capião, questão de terra, tem na área criminal também a questão da testemunha é importante. E Deus disse, pastor, lá em Malaquias 2, versículo 16, versículo 17, que ele foi testemunha de quê, pastor? Deus foi testemunha do casamento. Testemunha. Deus disse que foi testemunha, né, pastor? E agora? Ele esteve lá, observando tudo. E você... concordando com tudo que estava tendo ali. De repente, aí a pessoa joga tudo ali alto. Faz ali uma aliança, né? Até que a morte nos separa. É um juramento. É um juramento. Deus está presente. Deus faz... É testemunha, é o que diz o escritor lá. O juiz está presente. Tem que ser na presença do juiz o casamento. E na presença de Deus, que é um juiz também. Tá tudo ali confirmando. Então... E aí, como é que fica agora? Então você tem que observar, nós temos que observar o que Deus fala. É o que é o que estamos tratando aqui. Não pode desprezar a palavra. Temos que ouvir, mas fulano fez. Não. Fulano tem uma certa posição, status. Tá vivendo bem. Dentro do tudo tá prosperando, mas... Aí, essa questão de prosperar, também a pessoa acaba cometendo certas situações e acha que porque tá avançando... tá no erro e tá crescendo. Tá crescendo, tá desenvolvendo. Deus está ali. Será se Deus está? Aí eu me lembro, pastor, dessa questão a respeito de um certo indivíduo chamado de Mica, lá no livro de Juízes, capítulo 17, que o indivíduo foi lá e construiu uma estola sacerdotal, uns ídolos do lar, e consagrou o filho dele como sacerdote. Não podia fazer nada daquilo. Aí consagrou. Né? Aí, de repente, aparece por lá um levita. Aí ele ficou alegre. Apareceu um levita. Chamou o levita. Rapaz, tem uma proposta para ti. Eu quero que tu seja sacerdote na minha casa.
E aí, pastor, ele foi ser sacerdote da casa de Mica. Foi ser sacerdote da casa de Mica. E ali desenvolvendo, Mica remunerou. Tinha um salário, tudo. E ele o Mica pergunta para ele, onde é que tu vai? Não, eu saí para algum lugar aqui onde eu fosse me encaixar, né? Ele nem esperava, ele não era da classe sacerdotal, esse levita. Era um levita, era da tribo de Levi. Porque a gente observa que dentro de Levi tem 3 ramificações. Tem os filhos de Gés, que são os Gersonitas. Tem os filhos de Merari, que são os Merari, né? Merari. E tem os de Coate, que são os coatitas, né? Então esse levita não é da classe dos sacerdotes. Aí ele, de Arão. Aí recebe aquela proposta para ser sacerdote. Ele aceita. Aí de repente, tudo correndo bem, passa por lá a tribo de Dan, os Danitas, pastor. E vê aquele rapaz lá sendo sacerdote. Só de uma família. Só de uma família. Aí qual foi a proposta que eles fizeram para ele? Rapaz, melhor ser profeta de uma nação, né? De uma tribo, né? Do que de uma família? De uma família. Aí ele largou ele. Largou Mica e foi ser sacerdote da tribo de Dan, dos Danitas que estavam passando por ali. Cresceu igual um foguete, né? Saiu de uma família e foi ser sacerdote. Mas desde o começo que tá errado. Na mentira. Desde o começo. Então, mas tá prosperando. Tá prosperando. Então nós temos que ver, aí onde entra também, pastor, a questão de observar, quando Deus está falando, da onde está vindo a origem. A origem. De onde vem. De onde vem. Por exemplo, lá naquela questão lá de Atos 16, capítulo 16, versículo 16 a versículo 18. Atos 16, versículo 16 a versículo 18. Tinha uma moça lá, pastor, adivinhadora. O que ela estava falando era verdade? O que ela falava? Ela dizia, vocês são homens, né? Homens de Deus, né? Homem de Deus e prega o caminho da verdade, né? Mas não é verdade o que ela disse? E eles eram homens de Deus. Eles eram homens de Paulo e Silas. Eles eram homens de Deus? Era. Eles estavam pregando o caminho da verdade? O que ela disse é verdade? Era verdade. E o que aconteceu de... A fonte. É a fonte. A fonte que estava errada. A fonte. Mas Paulo ficou quantos dias para discernir que aquilo não era Deus? Paulo teve o quê? Também teve a cautela de observar, né? Teve ali muitos dias ela atrás deles falando aquilo. Então Paulo deve ter orado, Deus deve ter discernido. Ele foi consultar Deus. Ele não tomou uma atitude precipitada. Nada. E ela atrás dele todo dia, falando ali, somos homens de Deus, né? Prega o caminho da verdade. Certinho, né? Mas a fonte não era de Deus. Não era de Quem Deus. Estava falando. Era Satanás para enganar. Olha como é que ele é astuto, né, pastor? Jesus disse que ele é astuto, né? Para enganar. Quando Paulo observou vários dias, aí expulsou, né? Expulsou o demônio. Expulsou o demônio daquela mulher, pronto. Acabou, não adivinhou mais. Pagaram um preço alto, né? Quer dizer, eles poderiam até querer utilizar como um atalho, por exemplo. A moça, ela era muito conhecida na região. Ela estava famosa. O diabo queria que ela ficasse mais famosa ainda. Né? Então, os donos dela era servir a um grupo de pessoas que ganhavam recursos em cima das adivinhações dela. Aí, o que acontece? Paulo, se eles estavam chegando naquela região para pregar a palavra. Como a moça já era conhecida, eles poderiam subir em cima do palanque dela, vamos dizer assim, né? Mas como ela já é conhecida, ela vai propagar a gente. Vamos usar isso aqui como um atalho. Um atalho. Quer dizer, basear a verdade de Deus em cima de mentira. Paulo disse, não, tá errado isso aqui. A fonte tá errada. Tem que acabar logo aqui. Se for começar, tem que começar do zero na verdade. A origem, a palavra que ela diz é verdade, sim, mas a origem é errada. Você observa que Jesus, ele nunca quis conversa com o demônio. Nunca quis. Quando o demônio queria, dizia, tu és o filho do Deus Altíssimo, ele sai, cala-te. Jesus, como era Deus, ele já sabia que era Satanás, né? Então ele já cortava logo, né? Nesse caso aí, Paulo ficou vários dias para discernir que não era Deus que estava falando ali. Mas Jesus já ia logo direto. Então, eles iam elogiando. Jesus não era filho de Deus? Ele filho de Deus. E ele dizia, né? Meu gadareno, tu és o filho do Deus Altíssimo. Estava certinho. Mas quem estava na boca de Satanás. A boca do diabo. Ele não foi chamado para pregar. Aí Jesus expulsou na hora, né? Tinha conversa. Não tinha essa conversa. Jesus já teve o discernimento de cara, né? Na fonte. Então, Paulo, a Bíblia não fala, mas dá-se a entender que ele foi consultar a Deus. E ao observar isso aí, pastor, de ter essa cautela, foi o que Josué não teve. Ele, em vez de ouvir a voz de Deus, consultar a Deus, ele preferiu ouvir a voz do homem dele mesmo, né? Que foi aí em Josué 9 a respeito dos gibeonitas, né?
Chegou lá enganando, né? Chegou enganando. Ele era de uma cidade, um lugar bem ali pertinho. É bem pertinho, né? trouxeram um Não, pouco. lugar longe, muito longe. Eles eram de perto. Mas disseram que vinha de um lugar muito longe. Chegaram com roupas velhas. Era como já tinha mais de ano, né? Pão mofado, viu um rótulo já, né? Aí Josué não consultou Deus. Não consultou Deus. Né? Nem teve discernimento. Fez uma aliança com eles. Pagou um preço muito alto. Né? Teve com eles lá. Depois lançou a palavra que eles iam ser rachadores de lenha. Carregador de água. Mas ficou no meio deles. Foram amargura no meio de Israel. Nossa, foi um espinho no meio deles. E olha que Josué, pastor. Ele teve um líder muito sábio que consultava em tudo Deus, que foi Moisés. A Bíblia não fala que ele ficava lá na porta da tenda observando Moisés. Moisés entrava na tenda e Josué ficava olhando lá de fora da tenda observando. Mas caiu nessa. É por isso que a Bíblia engana. Nós temos que ter cuidado. Aí eu me lembro de Paulo, pastor. 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, porém, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então, a gente observa isso aí, que tem que ter cautela. Também a pessoa acha e acredita que já tem um certo tempo, já que serve a Deus, que segue a Cristo, e acha que não é vulnerável ou que não é suscetível também de ser enganada. Não quer consultar Deus. Não quer consultar Deus. Então, que é Deus que está falando. Será que Deus está falando? Aí me faz lembrar lá de Deuteronômios, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 22, onde ele diz, olha, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra, a gente entra na questão das pessoas que andam falando aí muita coisa que sem Deus ter mandado falar, né? Ele diz lá, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, esse profeta será morto. Olha como é que Deus tratava. Aí o versículo 19 vai dizer o seguinte, as pessoas perguntam, como conhecerei a palavra que o Senhor não disse? Aí o versículo 18, 29, 20 ele vai dizer, Deuteronômio 18, 20, 21, 22, ele diz, sabe porém quando esse profeta falar e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não falou. Não tenha medo dele. Com soberba falou esse profeta, não tenhas temor dele. Quer dizer, você tem que ter aquela cautela, observar, ver, analisar, refletir, fazer a correlação e comparação com a palavra, para ver se é Deus verdadeiramente está falando, para não incorrer em erro, não cair nas astutas ciladas do diabo. Mas pessoas se deixam levar. E Paulo já fala também, pastor, lá em Efésios 4, versículo 14, o seguinte, olha, ele diz, para que não sejamos mais como meninos, né? Agitados de um lado e para o outro, levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então foi o que aconteceu com aquele profeta velho. Induziu ao erro aquele... Ali era o homem falando. O homem falando. Pastor. Então nós observamos que aqui no universo, 3 pessoas falam. 3 pessoas falam. Deus, o homem e o diabo. Né? Sim, pastor. E aí nós precisamos ter muito cuidado, vigilância, para realmente ouvir se é Deus e obedecer. Né? Então, e rejeitar a fala do homem e a fala do diabo. Para não se deixar ser levado, né, pastor? Ser conduzido, né? Porque a cada dia que passa, a gente vai entrar nesse assunto no novo podcast a respeito que a gente está se aproximando dos dias finais. Cada dia que passa, a gente observa os sinais se concretizando. A gente observa Mateus 24, ele é bem específico em alguns detalhes. Ele começa a descrever questões naturais e tudo ocorrendo, tudo acontecendo. E a cada dia que passa, o engano também ia se propagar. O erro ia se propagar. E muitas vezes a voz de Deus ia querer se misturar. A voz de Deus não, as pessoas iam querer misturar a voz de Deus para confundir as pessoas. Aí tem... Você observa que a voz de Deus, quando Deus fala, é Deus falando, a palavra de Deus ela vai arder, ela vai queimar no nosso coração, né? A palavra de Deus, ela vai queimar, porque a palavra de Deus, ela é fogo. Nem está lá em Jeremias, né? 23, 29. Positivo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor.
E como o martelo que me sapenha, a palavra de Deus, quando é Deus que fala, a gente sente. Sente, né, pastor? É fogo. E o fogo, ele queima, né? Queima o coração da pessoa. Aí ele fala lá no versículo 28 desse mesmo capítulo 23, o seguinte, olha, o profeta que teve sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Aí ele diz, o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Aí ele diz no versículo 29, né? Porque a minha palavra é martelo e fogo. Quer dizer, o fogo quando pega na palha... Queima. Então tem muita coisa aí que a gente observa, aparentemente algo bonito, superficial, né? Só palha. Só palha. O fogo vai queimar. O fogo vai queimar. Mas qual o fogo da? Palavra. A palavra, né, pastor? É Deus falando, a voz de Deus proclamando e anunciando para despertar, para anunciar que nós não venhamos ser pegos de surpresa, não venhamos ser pegos desprevenidos e sermos presas fáceis. Então, pastor, aqui voltando àquele aspecto que o pastor colocou, a voz de Deus, ela traz paz também, não é verdade? Faz paz. Parece que eu me lembro lá do profeta Elias, pastor. 1 Reis 19. Ele tinha já vindo de uma situação já mais confortável para ele, porque ele foi desafiado, e ele venceu o desafio, pastor. Ou não venceu? Desafio, quando ele estava debaixo do símbolo, né? O anjo chega e... Ele teve lá a questão dos profetas, né? que ele lá desafiou os profetas. Aí matou 800 e poucos profetas, né? 830, né? Profetas de... 400 de Baal e 430 de Seré, né? A Será. Parece, não tô bem lembrado não. Isso. 830. Matou tudinho. Aí logo após isso... Logo após isso, Jezabel disse que a esposa de Acabe. Disse que a cabeça dele ia rolar. Eita. Aí o profeta saiu correndo. Saiu correndo e ficou debaixo de um símbolo e ficou dizendo que não era melhor do que os pais dele, que queria morrer. Aí ali fica adormecendo, o anjo vai lá, né? Acorda ele, dá pão e água. Ele come, bebe, depois torna a dormir, acorda de novo. Aí ele come, só a jornada é grande. E o profeta andou o quê? 40 dias, 40 noites, só com o pão e aquela água. Aí entra na caverna, né? Aí quando ele tá lá, ele ouve uma voz. Elias, tá fazendo aí, Elias? Aí veio logo em seguida uma grande tempestade. Mas Deus não estava na tempestade. Depois veio um grande terremoto. Deus não estava no terremoto. Derrubando tudo, arrancando tudo. Aí veio o que? Fogo. Destruindo. Deus não estava no fogo. Aí veio o que? Uma brisa, né? Suave e mansa. Elias, aí Elias sai da caverna. Aí eu me lembro que quando Jesus disse lá em Mateus, né? Ele disse, aprendei de mim que sou manso. É humilde e manso. Então Deus é manso. Então Deus não estava no fogo, Deus não estava na tempestade nem no terremoto. Mas quando veio aquela brisa mansa e suave, que nem diz na Bíblia, Deus estava ali para falar com o profeta. A gente observa, pastor, que Deus, ele fala de, como eu já falei no início aqui do podcast, Deus fala de várias formas. E ele sabe a hora para falar e como falar, não é verdade? Diz lá no Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, nesse momento, acontece isso, né? O vento forte, o terremoto, o fogo, mas Deus se apresenta numa brisa suave, porque naquele momento o profeta estava numa situação angustiante. Não era uma palavra de confronto que ele precisava. Né? Aí eu que lembro lá em 1 Coríntios 14, verso 3, que a palavra, ela exorta. A palavra, né, lá em Coríntios é 14:3, né? 14:3. Profecia, né? É a profecia, que ela é a palavra. Vem, que é para exortar. Ela vem para edificar e consolar. Nesse caso, o profeta, aquela fala suave, naquele momento de angústia. Consolo, né? Foi um consolo, né? Aquela brisa, Deus falando de forma tranquila. Que ele estava vivendo um caos dentro dele. Que, pastor, não é fácil não. Né? Uma guerra interna. Porque a questão é o seguinte. Ele ainda chegou a citar que disse que mataram todos os teus profetas. Derrubaram os teus altares, fiquei só eu. Só eu fiquei e querem me tirar a vida. Né? Então, pastor, a gente observa que, assim, quando a gente vai galgando certos espaços, tanto no corpo social, vai aumentando as responsabilidades, né? Tem até uma frase que se menciona muito aí, que diz que quanto mais aumenta as responsabilidades, quanto mais
Esqueci da frase, mas diz lá em Lucas 12, verso 48, a parte B, que diz que quanto mais se confia, mais se pedirão. E quanto mais é dado, mais será exigido. Então, Elias era um profeta conhecidíssimo, pastor, em Israel. Então, a fama dele, o seu nome, se propagou por todo Israel e fora de Israel. Olha, ali é o profeta Elias. Foi o que foi sustentado por uma viúva. Foi o que fez aquilo. Foi o que fez aquilo outro. Aí, de repente... Mandou ficar 3 anos e meio sem chover e não choveu. Ele não foi desse. Sob a minha palavra. A minha palavra não vai chover. E Deus honrou. Depois, entrando nessa história que o pastor falou, foram atrás dele, vasculharam toda a terra, não achavam ele. De repente, estava Elias lá, aí... Deus escondeu Elias. Aí o servo deles disse, meu senhor, não... mandaram os soldados buscar Elias. Aí as duas primeiras fileiras de soldados, de 50 soldados, morreram. Foram com arrogância com o profeta, ambos morreram. Na terceira, o comandante disse, não, meu senhor... Tem misericórdia, tá? Teu servo, tem piedade. Aí o Senhor anjo diz, vai com ele. Vai com ele. Então, olha quem era Elias. Aí, de repente, uma mulher. A mulher bota Elias para correr. Agora, olha o confronto dentro dele. O que ele começou a pensar? Porque, infelizmente, o ser humano, ele se preocupa muito com o que os outros estão pensando. O que estão falando de mim? O que vão pensar de mim? Muitas pessoas acabam se amarrando durante a vida, com medo de avançar, preocupado com o que o outro está pensando acerca dele. Ei, vive a tua vida, Deus é contigo, vai te abençoar, se coloca de pé, se levante e veja o que Deus fala para você. Olha o que ele diz lá em Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos são a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas Elias teve aquele choque dentro dele. Mas rapaz, quem sou eu, né? Fiz tantas coisas, agora estou correndo. Então, aí naquela situação, depressão. Deus vem o quê? Deus se apresenta através de uma voz suave, calma, tranquila. Você vê que primeiro Deus alimentou ele, né? Para depois se apresentar para ele. Primeiro alimentou. Né? Deu a palavra, né? Palavra. Então, depois que ele estava forte com a palavra, no 40 dias, aí agora Deus se apresenta para falar com Elias, né? Ele já estava com estrutura. Essa estrutura, esses dois aspectos, tanto física como espiritualmente, já né? Já estava, né? Porque de certa forma estava debilitado também fisicamente, sem se alimentar. Aí simboliza a palavra bem como o alimento físico ali para nutrir. E ali logo após Deus se apresenta para ele, né, pastor? Trazendo essa mensagem, trazendo essa visão para que ele pudesse observar que aquela... Aí Deus fala, né? Não, Elias. Ainda tem quantos? 7.000 que não se dobrou, né? Não se dobrou a Baal. Né? Permaneceram firmes, permaneceram ali alicerçados e confiantes, esperando Deus se manifestar, agir e providenciar, esperando no Senhor. Então, nós observamos aqui no decorrer dessa fala que nós estamos transcorrendo aqui a respeito da voz de Deus, nós temos que ter muito cuidado. O pastor colocou aqui que pelo menos 3 vozes falam no mundo. A voz do homem. Primeiro a voz de Deus. A voz de Deus. A do homem e a do diabo. A voz do homem e a voz do diabo. Tá tudo na Bíblia, não tá? Todas as 3 estão na Bíblia. Mesmo aqui nós temos exemplo dentro da Bíblia. Dentro da palavra. Né? Quando Deus fala, quando o diabo fala, que nem falou lá no jardim com Eva, e quando o homem fala, que foi o profeta, né? Enganou o outro profeta, ele foi o homem. Né? Para poder trazer o profeta para perto dele. E quando o pastor falou, nós falamos a respeito da voz do diabo, ele sempre tenta oferecer algo para enganar a pessoa, né? Enganar. Aí ofereceu para Eva, tu vai ser igual a Deus. Ofereceu para Jesus, olha, todos esses reis deste mundo eu te dou, se prostrado me adorar. Sempre ele está oferecendo. Aí a gente observa, pastor, muitos cantores, principalmente na América, muitos conhecidos, não vou nem citar o nome aqui, mas você já deve conhecer alguns aí, que estavam dentro do aprisco do Senhor, cantavam dentro da igreja, louvavam a Deus, e o diabo de forma sagaz, rapaz, ali tem talento, vou enganar. E você deve conhecer um bastante conhecido aí no mundo, né? Cantor e pregador. Cantor e pregador. Eu digo em relação aos americanos que temos aí bem conhecido, né? Aqueles bem, eu não vou aqui citar o nome aqui, você deve conhecer. Foi enganado. Cara de uma voz espetacular, que quando se afastou do Senhor,
que partiu para cantar no mundo, arrebatou multidões pelo mundo afora, pastor. Cara novo, estilo de galã, aquela forma de cantar, mas foi enganado. O fim foi triste. O fim foi triste, porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir as propostas do diabo. E a gente observa hoje que tem se repetido. Muito homem de Deus e mulher de Deus, né? Tem ouvido a voz do diabo, né? Querendo alcançar. Você vê também, né? Judas, né? Judas, ele recebeu, ele teve ministério, né? Junto com os apóstolos também, participou ali tudo, mas a Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. Entrou, pastor. Olha, Jesus mesmo disse que Satanás entrou no coração de Judas. Ele foi bem sucedido na época, né? Pregou o evangelho, ganhava alma, pregava aí junto com, né? com os outros colegas, né? Os apóstolos, tudo, mas o dinheiro, Satanás entrou no coração dele e ele traiu Jesus. Você observa, pastor, esse é outro exemplo que o pastor citou. O diabo sempre coloca algo para persuadir a pessoa, uma proposta para se elevar a pessoa, né? Aí o dinheiro, aí o que foi que atraiu ali? Judas foi o dinheiro. Dinheiro, né? A questão ofereceu para Jesus dinheiro, posição, os reis deste mundo, para Eva ser igual a Deus, e ofereceu para esses cantores norte-americanos que você deve conhecer. Eu estou quase falando o nome, mas você sabe quem é. E foram enganados, ludibriados, e hoje da mesma forma acontece. Já nos diz lá Salomão, em Eclesiastes 1, versículo 10, a parte A, diz o seguinte: olha, há alguma coisa que possa se dizer, vê, isto é novo? Não, já foram nos séculos antes de nós. Então, se repete. Acontece o que ocorreu lá atrás com outras vidas, outras pessoas. Acontece hoje da mesma forma. Se dermos... É por isso que o apóstolo Pedro nos ensina, pastor. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então nós temos que ter cautela, observar, ouvir a voz de Deus. O diabo tem muita proposta aí, tem muitas pessoas se deixando enganar, misturando a palavra de Deus com muitas situações que são espírito de chocarrice. A pessoa não está observando isso aí. Ah, não tem nada não. Aí vai envolvendo certas coisas, tendo umas misturas aí. Cuidado para não ser fogo estranho, né, pastor? Me faz lembrar lá de Levítico 10, a respeito dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, né? Foram oferecer fogo estranho e foram consumidos. Aí a pessoa faz tanta coisa errada, muitas vezes o líder religioso dele não adverte, não chama atenção, aí ele fica confiando apenas na palavra do líder religioso. Fica ouvindo só a voz dele. Ei, não tem porteiro no céu não, tem, pastor? Não tem porteiro no céu. E quem sabe, como nós falamos aqui, quem morreu na cruz foi Cristo. E Jesus falou lá em João 10, verso 26. João 10, versículo 26. Ele diz, olha, João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí é um questionamento. Será se eu sou ovelha de Jesus mesmo? De quem você é ovelha? Tá seguindo quem? Que Jesus disse que as ovelhas dele ouvem quem? A voz dele. A voz dele, né, pastor? Falou que era de homem, né? Não era de homem, nem né? Do diabo. Nem do diabo. Então, se é ovelha, vai ouvir a dele. A dele. Tem ninguém que possa desfazer a voz de Deus. É a voz dele. E acabou. Então, você tem que observar qual a voz você está ouvindo. Nós citamos aqui alguns exemplos a respeito da voz do homem, a voz do diabo, algumas características que você pode ali se basear e analisar. Dentre essas, a preocupação de ler e meditar na palavra, né, pastor? Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, no nosso meio, um evangelista, no campo e se adoeceu com problema de coração. Aí veio para a Imperatriz, saiu do campo, veio para a Imperatriz, chegou aqui, fez uns exames aqui, disseram que as veias dele estavam entupidas. Certo. Foi para Araguaína, chegou lá, o médico 95% está entupida. Você não pode nem sair daqui. Você vai ficar internado já para operar. Aí ele ficou ali, aí foi no banheiro urinar. Lá no banheiro ouviu uma voz: se tu entrar na sala de operação, tu morre. Ele ouviu essa voz lá. Ouviu a voz. Na sala, antes de urinar, antes de operar. Antes de operar.
Olha, se tu for pra mesa de cirurgia, tu vai sair de lá morto. Olha. Né? Não vá. Aí ele chegou lá e disse, doutor, eu não vou operar não. Olha. Você é um criminoso. Você tá se matando, você não pode voltar pra Imperatriz, você vai morrer. Não. Jesus vai me curar e ele vai me... Rapaz, você é um louco. E ele veio embora. Tem mais de 18 anos. E o médico deu só 3 meses. O médico deu pra ele 6 meses. 6 meses, se ele não fizesse a cirurgia. Se ele fizesse, ia morrer. Tem 18 anos. E quando ele volta no médico, tá do mesmo jeito. 95%. Ele nunca deixou para desmascarar que foi ele que tinha falado com ele. Ele que tinha falado. Não, continua do mesmo jeito. Toda vez já me falou que vai lá, faz os exames, 95% tupido. 18 anos vivo, andando aí. Quando Deus fala, ele cumpre. E ele fala, a pessoa sente segurança, né, pastor? Acabou, ele não disse, não, eu não vou operar, não. Sentiu aquela firmeza, segurança, falou dentro dele. Se ele tivesse ouvido a voz do homem, que era o médico, tinha morrido. Tinha morrido. Tá enterrado há 18 anos. Há 18 anos atrás. Quer dizer, o médico deu 6 meses, ele foi para fazer a cirurgia. Foi para lá para fazer uns exames. Aí na hora que entrou no banheiro para urinar, antes de fazer a cirurgia, a voz bradou dentro dele. Sentiu Deus dizer, não entra na mesa de cirurgia que tu morre. Sai de lá morto. Sai de lá morto. Pronto, só foi isso. Olha, rapaz. Aí ele teve a confiança, né? Confiança. Acreditou e disse não. Porque quando a gente honra a palavra de Deus, aí pronto, acabou. Aí Deus se encarrega. Deus se encarrega, Deus cumpre. Mas para uma das formas também de entender, compreender que é a voz de Deus, tem que conhecer, né, pastor? Porque, por exemplo, isso é mais para criança. Talvez a criança está brincando, aí lembro da minha época, eu brincava de travinha, né? Que é o futebol, você botava fazia aquelas traves de pedra, né? Tudo. Mas estava lá as crianças todas brincando ali, tudo, uma maior folia. Menino que parece que tá formiga, igual formiga, né? Mas quando a mãe ou o pai de cada um chama, conhece a voz. Pode ser 50 pais gritando. Fulano, passa pra dentro de casa. O menino conhece. Conhece, né, pastor? Sabe discernir, né? Eita, rapaz. Se é o Pai Eterno. É o Pai. Ele fala, se é a ovelha dele, conhece. Conhece. Tem que conhecer a voz. Mas para isso, ó, por que a criança conhece a voz do pai, da mãe? Porque convive com eles. Tem intimidade e tudo. Você observa que o recém-nascido tá ali chorando, tá aí, passa pro braço de um, passa pro braço de outro. Quando ouve a voz da mãe, a voz do pai, pronto, cala, fica quietinha, aquela segurança, aquela confiança. É isso que a voz de Deus proporciona. Segurança, paz, tranquilidade, não tem confusão, que diz lá em 1 Coríntios 15:33 que nosso Deus é Deus de paz e não de confusão. Se você vê confusão, Deus não tá lá nesse negócio não. Deus não é Deus de confusão. Ele é o príncipe da paz. Da paz. Então, se a pessoa muitas vezes voltando lá para o matrimônio, pastor, muitas vezes a pessoa divorcia, mas eu não vou dizer que sejam todos, né? Você que está nessa situação, você vai dizer, você tem paz? Tem não. Você tem tranquilidade? Você tem segurança? Alguns que o pastor já deve ter conversado sempre mostram uma insegurança, será? Tem não, nenhum tem. Quer dizer, é o que diz lá 1 Coríntios 15:33, que o nosso Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, se não está trazendo paz, você não ouviu então a voz de Deus falar. Eu vi um rapaz contando a história que um pastor muito grande, muito famoso, né? Separou da mulher e casou. Certo. Mas ele mesmo testemunhou que disse que nunca mais ele pregou sobre a família. Por quê? Qual era a autoridade e a moral que ele tinha para pregar sobre família? Esse pastor falando, relatando. Que ele sentia que não tinha mais autoridade ele não tinha autoridade para falar, para dar um sermão sobre família. Não expressava dentro dele aquela confiança, autoridade. Pregava em qualquer área, menos na área da família. Não tinha essa segurança, quer dizer, a paz, né? Acabou, né? Então não tem segurança. Então é uma coisa muito séria que se banalizou no meio dos cristãos. Separar e casar com o outro. Virou uma coisa banal. Tem que analisar, porque o que Deus mais vela, preza a questão da família. Então, a gente tem que observar, tem muitas... Aqui é um exemplo que o pastor citou aqui.
Então, muitos exemplos estão sendo banalizados. Banalizou. Está banalizando e está virando, de tanto se praticar, virando um hábito, está virando tradição normal. Acabou. As pessoas não perderam a sensibilidade, é o que diz lá o Paulo, em 1 Coríntios 4, versículo 1 e versículo... Não, 1 Coríntios não. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Ou é 2 Timóteo? É o capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Agora não estou lembrado se é 1 ou 2 Timóteo. Diz o seguinte: ora, o Espírito expressa firmemente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Primeiro Timóteo 4. Então é 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por ouvir espíritos enganadores E a doutrinas de demônios. Aí o versículo 2. E pela hipocrisia dos que proferem mentira e tem cauterizada a própria mente. Quer dizer, não tem mais sensibilidade. Acabou. Então, a pessoa que perdeu a sensibilidade, você belisca ela, você bota fogo. Tem até uma doença grave aí, que as pessoas que são acometidas dessa doença têm que ter um cuidado muito delicado com elas, porque elas... Eu não lembro qual mas é um cuidado que a pessoa corta, se queima, ela não sente, aí pode danificar o corpo, prejudicar. Então tem que ter um cuidado, uma atenção redobrada. Assim, existem muitas pessoas que estão com a mente cauterizadas. Acabou. Perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Né? Não ouve mais a voz de Deus. Ficou ouvindo tanto a voz do homem que acabou o temor. Acabou o temor. O que era errado antigamente, hoje não é mais. Não. Será se Deus mudou, pastor? Está lá em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então, o que ele disse lá atrás, que era errado, que era pecado, que... Até hoje. Continua valendo. Deus não muda. Quem é que muda? Sou eu. Sou eu. Deve ter sido eu que mudei. Mas Deus permanece com a sua palavra. Já diz lá em Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Lucas 16, versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então nós temos que ter cuidado. Então, para você entender a voz de Deus, você tem que conhecer a voz. E para isso você tem que conviver com Deus, ter intimidade. Aí quando ele falar, você vai entender. Igual nós citamos o exemplo das crianças, né? Então, como é que eu vou entender a voz de Deus? Convivendo com ele. Lendo a Bíblia, né, pastor? Orando, conversando com ele, estabelecendo essa conexão com o Senhor diariamente, continuamente. E outro aspecto também, pastor, para a gente já caminhar para o encerramento, a gente tem que ter o cuidado seguinte. O profeta é aquele que leva a palavra, não é verdade? Então, mas tem um profeta, aquele que leva a palavra de Deus é um profeta. Você está levando a palavra. Só que existe aquele aspecto do profeta que veiculou muito na época da Antiga Aliança, que era aquele que fazia previsões futuras, né, do que iria acontecer, do que iria se realizar. Mas a Bíblia diz que encerra-se em João, né? Está lá em Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo o homem se esforça por entrar pelo reino de Deus e desse tempo o homem se esforça para entrar no reino de Deus. Então a gente observa que essa questão, hoje nós temos o dom de profecia. Agora o ministério profético, igual existia naquele tempo, pastor. Então nós temos que ter cuidado para observar que tem muita gente aí falando aí, dizendo coisa que Deus não mandou falar, né? Porque a profecia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela, né? já está escrita, né? Então Deus não vai falar de novo o que ele já disse na palavra. Ele já está na palavra, ele não vai falar. Agora, se você falar o que está na palavra, você é um profeta. Tá na palavra. Agora, sim, tem a profecia, né? Mas não é algo assim que a pessoa, assim, como se tivesse um ministério profético. Assim disse o Senhor. Não é mais assim. Aí me faz lembrar um acontecimento comigo, né? O fato que aconteceu comigo, eu era novo convertido. O pastor ainda não era crente, não era nem crente nessa época, só era a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. Eu tinha acabado de me converter. Aí, envolvido nas questões da igreja, tinha umas orações que aconteciam, fazia parte de um grupo que evangelizava no período da noite, saía às 10 horas da noite, aí ficava até meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã evangelizando. Aí nessas boates, aí nesses bares, tudo. Aí antes tinha uma oração.
E era se feita uma oração Antes do evangelismo. Eu acho interessante, né? A pessoa nova convertida, ainda está caminhando na fé. Se não tiver cuidado, acaba de certa forma. Olha aí a cautela que a pessoa tem que ter, até dentro do aprisco. Por isso a importância da palavra. E lá tinha essas orações que aconteciam, tanto no dia do evangelismo, como no decorrer da semana. E lá tinha um certo rapaz, que acho que ele era o líder, não sei, e dava umas profecias lá direto. Se tivesse 2 pessoas na oração, era 2 profecias. Se tivesse 10 pessoas, era 10 profecias. Se tivesse 20 pessoas, era 20 profecias. Uma para cada um. Aí uma dessas aí, ele chegou, eu lá orando, tranquilo, na minha lá, tal. Aí botou a mão na minha cabeça e começou a dizer, eis que eu te digo. Tem 7 espíritos malignos nas tuas costas. Eu tava ali, ei Jesus, novo convertido ali. Ei, meu Deus do céu. Eu tava... Rapaz, eu saí de lá com peso, um fardo, uma preocupação. 7 demônios. 7 demônios, meu Deus do céu, todo negócio tá lá. Aí, novo convertido, né? Cheguei em casa. Aí, a mãe já mais experiente na fé, por isso a importância de procurar sempre alguém experiente na fé. Nós voltamos lá ao caso de Samuel, né? Que quando Deus falou, ele procurou alguém experiente, o sacerdote Eli. Aí ele entendeu que era Deus falando. Ele disse, não, menino, volta lá. Quando eu disser, te chamar de novo, diz, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Pois bem, aí eu procurei alguém experiente, procurei minha mãe. Aí falei para ela, aí ela, olha a tranquilidade, a paz. A palavra de Deus traz paz. Ela disse, não é assim não. A Bíblia diz lá, Mateus 12, versículo 43 e versículo 45. Tem 7 espíritos malignos, é quando a pessoa se desvia. Tem 7 demônios. Aí quando se desvia, aí aquele que estava lá, vai lá e traz mais 7. Aí fica 8. É nesses caras. Rapaz, eu estava carregando o mundo todo nas minhas costas. Acabou. Naquele momento, a minha mãe trouxe aquela palavra. É que era a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. É que a gente volta Trouxe lá. a paz. Trouxe a paz, que nós citamos em 1 Coríntios 15:33. Que Deus é Deus de Paz. e não de confusão. Quando ela falou assim, não, é quando a pessoa se desvia. Quer dizer, ela nem entrou no mérito de atacar a pessoa. Ela não atacou a pessoa, não, ela só disse, não, a palavra é assim, é quem se desvia. Quer dizer, porque a Bíblia diz lá em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ela não foi ir de encontro a uma pessoa, só citou a palavra. Foi o que Jesus falou para Satanás, só citou a palavra. Foi o que o anjo rebateu quando Gabriel, quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, citou a palavra. Então, naquele momento, o que falou lá comigo não foi a voz de Deus. Foi do homem. Foi a do homem que falou. Ou então outra, né? E aqui, chegando em casa, citei isso para minha mãe, ela me trouxe essa palavra. Aí a voz de Deus verdadeiramente bradou e trouxe paz, trouxe tranquilidade. Então nós temos que ter cuidado, observar o que Deus está falando. Para isso, conviva com Deus, leia a palavra, medite, busque, mantenha essa intimidade com Ele. Você vai ter nitidez quando Ele falar, quando Ele bradar, quando Ele expressar, a paz vai chegar, a tranquilidade vai repousar. Mas muitas pessoas, pastor, para nós encerrarmos, se desesperam, né? Se desesperam e acabam cometendo loucuras. Foi o que aconteceu com Saul, pastor. Lá em 1 Samuel 28. Ele havia errado. Deus cortou o elo de ligação com ele. Ele se desesperou e tomou uma atitude precipitada. Foi recorrer a uma feiticeira para que ela viesse levantar. Onde é que já se vê isso na Bíblia? Foi lá e citou, foi atrás. Era algo condenável em Israel. E ele mesmo havia dado a sentença. Tinha matado muitos. Já tinham matado muitos naquela época. Feiticeira até conheceu ele. Na hora. Com medo. Quando ela vai se revelar a situação, ela vai, ei, tu é Saul! Aí ele disse, não, nada vai te acontecer, não. Pode ficar tranquila. Mas traz de volta aqui o profeta. Levante Samuel. Mas um espírito enganador falou ali. Falou nela. Porque ela disse, aquele que se levantou, que dizem ser Samuel, disse, olha, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Né?
E Saul fez o quê? Saul deu cabo da própria situação, da própria vida. Então observa-se essa situação aí. Então nós temos que ver e analisar quando não se desespere. Tá aflito, tá angustiado, tá oprimido, as portas estão fechadas, tá tudo escuro, você não vê nada, não vê perspectiva, parece que, como diz por aí, o céu tá de bronze. O que eu tenho que fazer? Jogar luz na minha vida. Qual é a luz? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele vai trazer luz para o teu caminho, vai te mostrar a direção. Não desespere como Saul se desesperou. Não, porque aí quando você está fragilizado, aí entra nessa situação a voz do diabo e a voz do homem. Falam forte, se você não tiver cuidado, você é tragado. Mas ouça a voz de Deus, se esforce, leia a palavra de Deus. E ora. E ore, fale. Ele vai bradar o teu coração. Persevere, persista, insista. Deus vai se revelar. Deus vai falar. Deus vai e você vai sentir o manifestar dele, o seu agir. Então, tratamos a respeito desse assunto aqui maravilhoso. Pastor, palavra abençoada, né, pastor? Amém. Né? Palavra abençoada. Deus falou conosco aqui nesse momento. E estaremos agora aqui encerrando mais esse RenovaCast. Agradecendo a você que nos acompanhou até essa exata ocasião. Acredito profundamente que Deus falou a sua vida através da palavra que foi aqui mencionada. E ouça a voz de Deus. Procure ler e meditar na palavra. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar uma curtida lá, apertar aquele sinalzinho de legal, ok, fazer seu comentário, pedir oração, né, compartilhar nas suas redes sociais e nos acompanhe nos nossos próximos podcasts, que Deus vai estar falando profundamente a sua vida. Olha, você não é obrigado a seguir tudo que foi dito aqui. A palavra está sendo exposta, né, pastor? É por força e por violência? Não, né? É o que diz Zacarias 4, verso 6, né, a parte B. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A gente está aqui apenas expondo a palavra. Cabe a você decidir. A decisão sempre vai ser sua. Está lá em Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora ele dá conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E quem é a vida? João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Jesus. Então, ouça a voz de Cristo. Ouça a voz de Deus. Com certeza você estará trilhando no caminho satisfatório. Salmo 119, 130, né? Diz a exposição das tuas palavras. Isso. Dá luz e dá entendimento ao simples. Então foi o que nós fizemos. A exposição aqui. Só a exposição da palavra, né, pastor? Ela dá luz. Traz entendimento, né? Entendimento. Então, graças a Deus, queremos convidar o pastor para fazer a oração encerrando esse podcast. Viu? Agradecendo a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bendita e gloriosa palavra neste momento. Que o Senhor falou ao nosso coração e que o Senhor venha falar ao coração de todas as pessoas que estiver ligado, Pai, nesse canal. O Senhor toma nas mãos, Senhor, e abençoa todos. E nós te pedimos e te agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. RenovaCast, você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.